Muito bem, turma, vamos para a nossa terceira aula do curso de Conhecimentos Específicos. Nessa aula nós vamos falar de campo elétrico. Olha, para entender bem o conceito de campo elétrico, nós vamos fazer uma comparação, uma analogia com o conceito de campo gravitacional. O que é campo gravitacional? Quando nós estamos na superfície da Terra, nem precisava estar exatamente na superfície, mas nas proximidades da Terra, se nós soltarmos o objeto, esse objeto fica sujeito à ação de uma força. Essa força que faz o objeto cair, nós damos o nome de peso, não é? E é uma força de origem gravitacional, uma força gravitacional. Bom, como eu estou nas proximidades da Terra e ficou sujeito a uma força, um objeto nessa região próxima à Terra, nós dizemos então que nessa região existe um campo gravitacional. Qual é a evidência de que existe um campo gravitacional nas proximidades da Terra? É que toda vez que eu solto uma massa próxima à Terra, então essa massa fica sujeita à ação de uma força, ok? A mesma coisa é o campo elétrico. Olha comigo. Você tem então uma carga Q, e nas proximidades dessa carga eu coloco uma carga Qzinho. A evidência de que em torno dessa carga Qzão aqui existe um campo elétrico é que essa carga Qzinho, chamada carga de prova, fica sujeita à ação de uma força, seja essa força de atração ou de repulsão. O fato é que vai aparecer uma força sobre a carguinha Q. O que isso significa? Que existe um campo elétrico ao redor dessa carga Qzão aqui. Então, a evidência de que existe um campo elétrico é a força elétrica que atua sobre a carga. A evidência de que existe um campo gravitacional é a força gravitacional que atua sobre uma massa. E a intensidade desse campo, ela depende da massa que está criando o campo gravitacional ou da carga que está criando o campo elétrico. Também depende da distância até essa massa ou essa carga. Por exemplo, a Terra. Nas proximidades da Terra, o campo gravitacional tem uma certa intensidade. Se você começa a se afastar da Terra, o que acontece com o campo gravitacional? Fica cada vez mais fraco, não é isso? Então depende da distância. Outra coisa, depende da massa. O campo gravitacional da Terra é um, o campo gravitacional do Sol é outro, muito maior, porque o Sol tem uma massa muito maior. Da mesma forma, o campo elétrico vai depender da carga que está criando esse campo. Quanto maior a carga, maior o campo elétrico ao redor dessa carga, ok? E também depende da distância. Quanto mais longe, mais fraco. Quanto mais perto, mais forte. Observa, de uma forma ou de outra, o campo elétrico não depende da carga de prova. Assim como o campo gravitacional não depende da massa que você aproxima daquele corpo celeste, né? Depende de quem cria o campo e não de quem sofre a ação do campo, beleza? A intensidade de um campo, seja gravitacional ou elétrico, é definido como a força dividido pela carga que provoca aquele campo. Então, olha comigo. A definição de campo elétrico é o módulo, a intensidade, o valor do campo elétrico vai ser a força dividido pela carga Qzinho, que é a carga de prova, tá certo? Então, eu vou pegar a força dividido pela carga de prova. Como a força é dada por essa expressão aí, né, que nós vimos na nossa última aula, lei de Coulomb, Q sobre D ao quadrado. Então, vai acontecer o seguinte, quando eu pegar essa força e dividir por Qzinho, vai sobrar só o Qzão. Então, eu vou ter E é igual a K0, Qzão sobre D ao quadrado, tá vendo? Não depende da carguinha de prova, é definido a partir da carguinha de prova. Mas o valor do campo não depende da carga de prova, depende só da carga que cria o campo. Observa também que eu estou dividindo por D ao quadrado.
Então, quanto maior for o valor de D, quanto mais distante eu estiver da carga Qzão, menor será a intensidade do campo elétrico naquele ponto. Entenderam? É isso aí. Bom, nós vimos o seguinte, né? O campo gravitacional, ele é sempre de atração. Se eu solto o objeto, ele vai sempre cair, né? Ser atraído para a Terra. Já o campo elétrico, não. Porque a força pode ser de atração ou de repulsão. Vamos voltar para o nosso desenho. Coloquei aqui uma carguinha de prova aqui, né? Ela pode ser atraída ou repelida. Para definir o que vai acontecer, nós fazemos o seguinte. A carga de prova que eu coloco é sempre positiva. A carga de prova sempre positiva. Então, se essa carga aqui, se ela for positiva também, vou colocar de azul aqui só para respeitar as cores que estão ali. Se for positiva também, então ela vai repelir, né, a carguinha de prova Qzinho. Se for negativa, então ela vai atrair a carguinha de prova. Então é o seguinte, nesse ponto aqui onde eu coloquei a carga, existe um campo elétrico. Nesse ponto aqui, o campo elétrico é. Esse campo elétrico tem uma intensidade, que nós acabamos de ver a fórmula. Mas também tem uma direção e também tem um sentido. Então, na verdade, ele é um vetor também. O vetor é vetor campo elétrico. O sentido e a direção do campo elétrico depende da carga que cria esse campo. Se for uma carga positiva, no caso desse desenho aqui, então o campo elétrico vai estar apontando para lá. Se for uma carga negativa, ele vai estar apontando para dentro da carga, né? Entrando na carga. O fato é que o campo elétrico sempre tem o sentido e a direção que uma carga positiva ficaria sujeita a uma força. Ou seja, para onde apontar a força sobre uma carga elétrica positiva, para aquele mesmo lugar aponta o campo elétrico. Então, o vetor campo elétrico tem a mesma direção e o mesmo sentido que uma força elétrica sobre uma carga de prova positiva. Então, nós já sabemos como vai ficar o campo elétrico ao redor de uma carga positiva e de uma carga negativa. Olha comigo. Vamos dizer que eu tenho aqui uma carga aqui e outra carga aqui também. Se essa carga aqui for positiva e essa aqui for negativa, como que vai ficar o campo elétrico ao redor delas? Gente, olha, eu vou fazer esse desenho aqui imaginando que elas estão separadas, cada uma numa região, tá? Elas não estão dividindo o mesmo espaço, não. Só quero comparar as duas. Eu venho aqui para saber para onde aponta o campo, coloco uma carga aqui, nesse ponto aqui. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser repelida, porque essa carga aqui é positiva, né? Carga de prova sempre positiva. Coloco a carga de prova aqui, vai ser repelida. Coloco aqui, repelida, aqui, repelida. Então, para uma carga positiva, o campo elétrico ele aponta para fora dessa carga, né? E à medida que se afasta dele, fica cada vez menor. Então, vou desenhar os vetores pequenininhos aqui, à medida que eu for me afastando da carga, né? Começa grande aqui, aqui já é menor, aqui já é menor, né? Vai diminuindo à medida que eu me afasto. E sempre saindo da carga positiva. Já aqui, se eu tiver uma carga negativa, o que vai acontecer? Põe a carga de prova aqui, ela é atraída, porque a carga de prova é o quê? Positiva. Então, olha, se a carga que cria o campo for negativa, o vetor campo elétrico ele vai apontar radialmente para dentro. Se a carga for positiva, o vetor campo elétrico aponta radialmente para fora. E sempre diminui à medida que você se afasta da carga, ok? Então vamos guardar isso aí. O campo elétrico de uma carga positiva aponta radialmente para fora. O campo elétrico de uma carga negativa aponta radialmente para o centro. Agora imagina que eu tenho a seguinte situação. Imagina que eu tenho uma carga elétrica ao lado de outra, né? Ao longo de uma reta, então. Uma reta, uma carga elétrica Q1 e uma carga elétrica Q2.
Bom, essas cargas agora sim estão dividindo a mesma região do espaço aqui, né? Vai aparecer um campo elétrico em torno dessa e em torno dessa. O que eu quero fazer aqui é o seguinte. Imagina que essas duas cargas tenham o mesmo sinal, ambas sejam positivas. Eu quero saber como vai ficar o campo elétrico aqui, olha, em um ponto A, que está à esquerda de Q1. Coloco uma carga de prova aqui, uma carga de prova sempre positiva, mais Q. O que vai acontecer com essa carga? Ela vai ficar sujeita à ação de uma força provocada por essa, que vai repelir, não é isso? Vai repelir. Essa carga que está aqui também vai repelir a carguinha de prova. Então, vai aparecer dois vetores, vão aparecer dois vetores de força aqui repelindo. Quer dizer, então, que o campo elétrico nesse ponto A, ele aponta para a esquerda. Aqui está o campo elétrico em A. Não, quero saber qual que é o campo elétrico aqui no meio, certinho, entre as duas cargas Q1 e Q2. Então, vamos ver como que ficam as forças aqui. Essa carga aqui vai fazer o que com essa carga positiva? Repelir. Vai repelir para lá. Essa daqui também vai repelir. Como ela está no meio certinho, a força que essa carga Q2 faz sobre Q tem o mesmo módulo que Q1 faz sobre Q também. De forma que essas duas forças se cancelam. O que acontece com o campo elétrico aqui então? É nulo. O campo elétrico nesse ponto, vou chamar de ponto B aqui, vamos dizer que esse seja o ponto B, vai valer zero, uma vez que as duas forças são iguais, então não fica sujeito a força nenhuma. Um campo elétrico de uma anulou o campo elétrico da outra. B vale zero. Se eu colocar um pouquinho mais para a esquerda, no ponto C aqui, o que vai acontecer? A força de Q1 vai ficar maior do que a de Q2, porque a partícula aqui, a carguinha de prova, vai estar mais próxima de Q1. Então, vai vencer o campo elétrico para a direita. Então, o campo elétrico aqui no ponto C, ele não vai ser nulo, né? Mas vai apontar para a direita, já que essa carga aqui vai fazer uma força maior do que essa. Na situação contrária, eu teria um ponto aqui, não é? Essa força aqui seria maior que essa, de forma que eu teria uma resultante apontando para a esquerda. Então, o campo elétrico aqui, no ponto D, vamos chamar de D, apontaria para a esquerda, beleza? Então, para você saber como fica o campo elétrico, não importa se é criado por uma ou por várias cargas, você coloca a carga de prova positiva ali e verifica o que acontece com as forças sobre aquela carga. Vamos ver uma outra situação. Vamos dizer agora que eu tenho a carga Q1 negativa e a carga Q2 positiva. Vamos saber como fica o campo aqui nesse ponto A. Então, eu ponho uma carguinha de prova, mais Q aqui também, e vamos ver como ficam as forças sobre essa carga mais Q. Essa carga negativa vai fazer o que com essa carga mais Q? Vai atrair, né? Já que essa carga aqui é positiva, é atraída pela negativa. Essa carga aqui, ela vai fazer o que com essa mais Q? Vai repelir. Só que é o seguinte, a carga no ponto A está mais próxima de Q1 do que de Q2. Então, a força elétrica sobre essa carga aqui, a vermelha é maior que a azul, porque a azul está lá longe, né? A vermelha está mais perto. Resultado, eu vou ter um campo elétrico no ponto A, resultante para a direita, ok? Porque essa força ganhou dessa aqui. Vou colocar agora aqui no meio. O que vai acontecer? A carga mais Q aqui no meio. A carga vermelha vai atrair para si, não é isso? Essa carga aqui, porque negativo atrai positivo. E a azul continua repelindo, nesse sentido aqui também, né? Para a esquerda. Resultado, o campo elétrico aqui vai ser totalmente para a esquerda, né? Ele vai apontar para a esquerda porque a força resultante sobre a carga aponta para a esquerda, beleza? Se eu colocar uma carga aqui, deixar um tempinho aí para você pensar enquanto eu vou desenhando. Para onde vai apontar o campo elétrico? Vamos lá? Negativa vai atrair. E essa carga aqui positiva vai repelir para lá, não é isso? Mas a carga negativa agora é menor. Deixa eu desenhar o tamanho certo aqui.
E essa daqui é bem maior, né? Porque está mais próxima. Resultado, campo elétrico vai ficar para a direita, não é isso? Então, basta você colocar a carga naquele ponto e saber para onde aponta a força. Para onde apontar a força, para ali também vai apontar o campo elétrico. Muito bem, você pode perceber então que o campo elétrico é, na verdade, um conjunto de vetores, né? Em cada ponto ao redor de uma carga que cria um campo, em cada ponto, o vetor vai estar apontando para uma direção e um sentido diferentes, né? Que é o sentido, a direção para onde uma carga de prova positiva seria atraída ou repelida, não é? Bom, para a gente conseguir desenhar o vetor campo elétrico em cada ponto, né, uma nuvem de vetores que eu tenho ali, a gente cria um conceito ainda melhor, ao invés de desenhar cada vetor. A gente cria o conceito de linha de força. Dá uma olhada nessa figura. As linhas de força são uma maneira de representar como fica o vetor campo elétrico em uma região ao redor de uma ou de mais cargas. Como fica o vetor campo elétrico? Observa aí na letra A que as linhas de força estão saindo da carga positiva. E isso está de acordo com aquilo que a gente desenhou no quadro agora mesmo, não é? O vetor campo elétrico ao redor de uma carga positiva, ele aponta radialmente para fora. E aí, na letra B, você tem as linhas de força entrando na carga elétrica negativa, tá vendo? Elas passam pelo centro da carga, né? E apontam radialmente para dentro, não é isso? Você observa, então, que as linhas de força têm a direção e o sentido que uma carga de prova positiva se movimentaria, né? Sob a ação de uma força elétrica, não é isso? O vetor campo elétrico. Na letra C, nós temos as linhas de força provocadas por duas cargas positivas. Observe que em todas as linhas que estão desenhadas aí, o sentido é saindo da carga positiva, não é isso? Porque se você coloca uma carguinha de prova ali, o que aconteceria? Ela seria repelida por essa carga positiva. Por isso que as linhas de força saem, não é isso? Das cargas positivas. E olha só que interessante, no centro, no meio, entre as duas cargas, não tem linhas de força, né? Isso tem um vazio ali, de acordo com aquilo que a gente falou aqui quando desenhei no quadro, né? Que no meio aí dessas cargas sinais iguais, o campo elétrico tem que ser nulo, por isso que tem aquele vazio ali. Observa também que perto da carga as linhas de força ficam bem juntinhas, né? Isso quer dizer que o campo ali é concentrado, ou seja, a intensidade do campo elétrico ele é maior perto da carga, né? Por isso as linhas ficam todas juntinhas. Já à medida que você vai ficando mais longe da carga, as linhas vão ficando mais separadas, mais distantes umas das outras. Isso é para indicar que o campo elétrico está diminuindo naquela região, tá vendo? Elas ficam mais afastadas. Já na letra D, nós temos uma carga positiva e uma carga negativa. Se essas cargas tiverem o mesmo módulo, né, a mesma quantidade em excesso ou em falta de elétrons, né, tiver a mesma carga, então nós temos aí um dipolo elétrico. Um dipolo elétrico é quando você tem cargas e sinais contrários, porém mesmo módulo. Olha como que fica o campo elétrico. Todas as linhas vão sair da carga positiva e entrar na carga negativa. Está vendo o sentido da linha de força? Sai da positiva e entra na negativa. Da mesma forma, o campo é mais concentrado, é mais intenso, perto das cargas, e à medida que você se afasta das cargas, as linhas vão ficando mais distantes umas das outras, indicando então que o campo elétrico está diminuindo de intensidade. Então está aí o desenho das linhas de força. É isso aí. Uma situação bem particular, bem especial, acontece quando você tem, por exemplo, duas placas paralelas, uma carregada com carga positiva e outra com carga negativa. Nesse caso, as linhas de força vão ficar todas paralelas, ou seja, elas vão ter a mesma direção e o mesmo sentido, tá vendo? Nesse caso aí, as linhas estão apontando, né, da placa positiva para a placa negativa, é claro, né? Se você coloca uma carga de prova aí, qual que é a direção e o sentido da força que apareceria sobre essa carga?
seria exatamente o sentido das linhas de força que estão desenhadas aí. Observe que elas têm a mesma distância umas das outras, né? Além de ser paralelas, elas estão igualmente espaçadas. Esse caso aí é o que a gente chama de campo elétrico uniforme. Você tem o vetor campo elétrico idêntico em todos os pontos nessa região entre essas placas. Eles apontam para a mesma direção, para o mesmo sentido, além disso tem o mesmo valor em qualquer lugar. Você tem então aí campo elétrico uniforme. Bom, pessoal, essa aula aí foi a aula sobre campo elétrico, né? Nossa terceira aula do curso. Eu aguardo vocês na próxima aula, quando nós vamos falar de trabalho e potencial elétrico. Um abraço e até lá!